Além dos clientes e dos concorrentes, devemos também nos preocupar com os nossos fornecedores, aqueles que serão responsáveis pelo fornecimento da mercadoria, da matéria-prima e dos recursos necessários para fabricarmos e comercializarmos nossos produtos ou prestarmos nossos serviços. Mais o Flamengo começou a criar mais situações, aí houve o gol anulado pelo impedimento, né, com a interferência do VAR. Eu acho que se fosse empate seria talvez um resultado até mais justo, pelo que o Vasco fez dentro das suas limitações, analisando o contexto de uma semana muito tumultuada, um time que não vence agora 7 jogos, um elenco mais fraco, uma crise danada, a torcida protestando lá fora, eleição se aproximando, e isso tudo bate no jogador. O técnico do Sub-20 à beira do campo, nem treinou praticamente, então o Vasco no meio disso tudo, conseguir fazer um jogo tão igual com o Flamengo, mesmo o Flamengo desfalcado da maratona, eu acho que é um mérito do Vasco. Foi um jogo em que os jogadores se superaram e conseguiram ter uma atuação muito digna. Eu acho que o empate resumiria melhor o que foi a partida. Mas o Flamengo venceu na qualidade de seus jogadores, né? O lançamento do Thiago Maia, o controle de bola do Bruno Henrique na falha do Fernando Miguel e a calma do atacante para fazer o gol, né? E com isso sai com 3 pontos. Mas nesse período, também acho que não dá para esperar muito mais do Flamengo. Por quê? Pela loucura que vai ser jogar praticamente assim já não. Não vai jogar tão bem, não vai ser tão intenso. O time não vai subir marcação no começo do jogo, ficar mordendo loucamente, não vai. Os jogadores vão administrar isso. No próximo jogo, qual será o time que o Domenico Torrente vai escalar? Esse time de hoje foi parecido com o jogo passado. Mas aí ele tem um na terça e um na quinta. Ele vai ter que pensar em 2 escalações. Hoje teve gente reclamando, o Natan não jogou o Gustavo Henrique com o Léo Pereira. É bem provável que o Natan, o jovem zagueiro que vinha atuando, jogue um desses 2 compromissos aí de terça ou de quinta-feira. Então é uma semana atípica, muito pesada. Não dá para contar com esses jogadores convocados na quinta. Talvez sim, talvez não, né? Porque aí depende de chegar de viagem, logística, que condições, se jogam pelas suas seleções, se ficam no banco, quantos minutos jogam, né? Então tem várias interrogações aí. Então nesse período, o que o Flamengo tem que fazer? Tentar pontuar, acompanhar o Atlético, né? Não deixar a distância aumentar e depois que passar por toda essa confusão, aí vai tentando se organizar e aí acho que dá para cobrar um pouco mais. Mas acho que hoje, se fosse empate, não seria nenhum absurdo, muito pelo contrário. Ô Birner, no final do jogo, o repórter perguntou pro Bruno Henrique, até a história do outro patamar veio do Bruno Henrique, né? E ele perguntou em que patamar está o Flamengo hoje, Bruno? Essa é a pergunta que eu te faço, ô Birner, mas não sobre disputar título, a gente sabe que vai brigar por título, vai estar lá em cima, enfim, isso a gente já sabe. Falando hoje, em termos de futebol praticado, em termos do que a gente vê dentro de campo. Está num patamar bom. Bom sem empolgação diante daquilo que pode produzir. Como o Mauro falou, você precisa dar um certo desconto, ou até um grande desconto, porque além da maratona de jogos e da perda de atletas, a gente vê o Domi tentando acomodar os melhores jogadores que ele tem, até quando o que esses jogadores fazem não é o ideal dentro da ideia de jogo do Domi. Hoje, por exemplo, a gente viu o Gerson muito aberto o tempo inteiro ali, no chamado, entre aspas, jogo posicional. Eu não gosto muito desse termo, mas todos os jogadores abertos ali para largarem o sistema de marcação adversário, sendo que essa não é, por exemplo, esse não é o ponto alto do Gerson. Ele não é assim que ele joga melhor. Mas ele não quer abrir mão dele, não quer abrir mão do Diego, não quer abrir mão do Thiago Maia, não quer abrir mão dos seus principais jogadores, do Pedro, do Bruno Henrique. E ele vai acomodando, no sistema que ele considera o melhor, os jogadores. E é óbvio que isso vai gerar uma queda de rendimento, junto com a perda de atletas, junto com o desgaste físico, junto com a falta de tempo para treinar, isso gera uma perda de rendimento. E o Vasco, como bem disse o Mauro, fez além do seu melhor jogo nos últimos tempos, um jogo muito dentro das suas características. Porque o Vasco é um time que, se der espaço, tende a tomar gols e a não criar tantas chances. Quando o Vasco joga fechado, ele consegue eliminar os espaços do adversário, talvez com 2, 3 bolas chegando no cano, ele consiga o resultado. E o Vasco tem que ser realista.
porque a gente está falando de elencos incomparáveis. E o Vasco hoje conseguiu fazer um jogo equilibrado com o Flamengo. A atuação do Vasco foi uma atuação muito digna, dentro daquilo que se pode esperar do Vasco da Gama. O Flamengo também fez mais ou menos o possível. Eu esperava até um pouco mais de intensidade da equipe, mas sou capaz de entender por que a equipe não consegue colocar intensidade, mas velocidade no jogo. Porque a situação é completamente desfavorável por todos esses aspectos. Eu acho que quando o Flamengo tiver todos os jogadores à disposição, algum tempinho para treinar, porque eu sei que não vai ser muito, né? Quando tiver todo mundo, o Domi vai avaliar quem está na melhor condição de jogo, no seu melhor momento técnico, vai colocar esses jogadores em campo, vai poder variar um pouquinho o sistema, que é outra coisa que ele também gosta de fazer. Aí o Flamengo pode atingir o patamar que a gente espera. O importante do Flamengo hoje era vencer, era se manter na briga pelo título, conseguir o resultado e nessa maratona, principalmente nesses próximos 3 jogos, são jogos muito um em cima do outro, é um absurdo o time jogar a cada 2 dias. Isso é um absurdo, isso é uma loucura, tá? O mais importante é ganhar do que tentar atingir o outro patamar da temporada anterior. Além do excesso de jogos em pouco espaço de tempo, Calçade, tem os desfalques porque tem eliminatórias, tem seleções jogando. Então é um Flamengo que se ressente ali, principalmente do Everton Ribeiro e também do Arrascaeta, né? E que falta que esses 2 caras realmente fazem para essa equipe, hein, o Calçade? Nesse momento, assim, eu acho muito difícil, tirando o Atlético tem uma trajetória muito mais favorável. Mas aquelas equipes envolvidas em outras competições, é o caso do Flamengo, por maior que seja elenco, porque o calendário ele já é louco, agora é difícil até definir. Jogar bem todas as partidas, eu acho muito difícil. E também isso atrapalha imensamente um treinador que precisa alcançar um nível de rendimento para ver se param de falar do Jorge Jesus. É o Jorge Jesus fantasminha o tempo todo. Aliás, se o Jorge Jesus estivesse no Flamengo, eu acho que a assombração do Jorge Jesus de 2019 apareceria para o Jorge Jesus de 2020. Né? Mas é outra conversa. Também. Lógico. Claro, porque, como é que Mas já dava para virar a página, né, Calçade? Já dava, né? Acho que já tem tempo de virar a página, né? O que acontece? O Flamengo está no modo, nesse momento específico, neste recorte, que é do uso do seu elenco e da sua vantagem competitiva, que é ter um elenco muito forte, de jogadores assim. Você pegar o banco do Flamengo e perguntar quem gostaria de ter aqueles jogadores, quando você estou falando numa situação normal, à disposição, né? Tem vários jogadores que, ainda mais com 5 alterações, o segundo tempo, quando entram basicamente esses jogadores, as coisas podem mudar radicalmente a favor do Flamengo. Quando o adversário reduz um pouquinho, né, sua capacidade de mudança, o Flamengo amplia. Então eu vejo o Flamengo assim, no uso da sua vantagem, é o que está levando o Flamengo adiante agora, e talvez ele por um bom tempo faça isso, que é conquistar os pontos necessários sem empolgar, mas usando o elenco que tem, que é um nível superior. Mas exigir o mesmo time em todos os jogos, eu acho que o jogador, quando entra com a agenda da semana na cabeça, dá uma trava no coitado, é muito difícil. Mas é o que temos, é assim, e seguimos, porque quando tudo acabar, continuará sendo assim, porque o vírus está na cabeça dos nossos cartolas, esse vírus é forte, é o da bagunça, é o da zona, tem jeito. É o pior de todos. Indo um pouquinho aí pro Vasco, que perdeu o clássico, mas fez um bom jogo até, conseguiu até, concordo com o Mauro, merecia um empate. Ô Jean, o que esperar do Vasco? A gente viu o limite do Vasco com o Ramon e mais que isso não dá. Pode chegar outro treinador e colocar alguma coisa diferente nesse time, render até um pouquinho mais, ter outras opções que de repente o Ramon não aproveitava, enfim. O que você pensa para esse Vasco aí na sequência do campeonato, até pegando como base o jogo de hoje, que foi até uma boa partida do Vasco? Foi uma boa partida, o Vasco jogou muito mais próximo do seu limite do que o Flamengo. Acho que o Vasco jogou até melhor do que o Flamengo, considerando os potenciais dos dois times, tá? Até porque, assim, eu concordo, dificuldade para o Domi e tal, tem um monte de dificuldade, mas tem coisas que ele pode ver com o jogo rolando e arrumar com o jogo rolando, né? Algumas coisas já destacadas pelos companheiros aí, acho que poderiam ter sido mudadas pelo Domenech ainda no meio do primeiro tempo, ou pelo menos no intervalo. E ele voltou, aí saiu o gol de bola parada e tudo bem, a coisa acabou andando, mas... né, também para não ser tão conivente com o técnico que tem todas as dificuldades com as quais ele não está acostumado pela bagunça que a gente vive. Em relação ao Vasco,
Eu acho que o limite não era... Aquilo ali estava acima do limite do Vasco. A gente falou muito disso, né? Aquele começo do Ramon, os resultados estavam muito acima do que era o limite do Vasco. Porque estava dando tudo certo. Na prática é isso, né? Você se fechava, você sofria um pouquinho, é verdade que se defendia bem até o time e na única chance que tinha, fazia gol. Então, assim, o Ramon acabou pagando por o preço por aquele começo muito bom. Talvez tivesse ficado sempre na 8ª, 9ª colocação, ele nem tivesse sido demitido, né? Ainda houvesse um pouco mais de paciência. Acabou saindo. Também não acho um absurdo, porque não tenho certeza onde o Ramon poderia chegar. Acho absurdo pela dinâmica e por como se deu o roteiro, né? Do ramonismo à demissão em 5 rodadas. Mas eu, olhando para o elenco do Vasco, para alguns jogadores com algumas qualidades e para outros times com menos elenco, eu acho que o Vasco é um time de meio de tabela. É um time para ficar ali no meio de tabela, mais ou menos onde está agora. Quer dizer, na verdade estava subindo para 7º, se não me engano, quando estava vencendo. Não acho que aí, acho que é um pouquinho para baixo. Mas é um time que eu acho que conseguindo se fechar direitinho, né? Aquela velha história de arrumar a casinha lá atrás, a prioridade do Vasco tem que ser defensiva, na minha opinião. Eu acho que tem time que não tem que almejar o grande futebol, ter posse de bola, jogar. Não, tem time que tem que ter uma outra prioridade e explorar jogadores rápidos, de qualidade, que eventualmente tenha para atacar, como fez hoje, inclusive, no gol em que abriu o placar. Acho que o Vasco tem condições de não sofrer nesse Campeonato Brasileiro. Vamos esperar para ver qual vai ser a escolha do treinador, mas acho que um treinador com um mínimo de capacidade faz o Vasco não sofrer no Campeonato Brasileiro, e acho que, infelizmente, apesar da grandeza do clube e tudo mais, é isso que o time pode fazer. E jogador hoje, depois da atuação de hoje, reclamar dos jogadores, chamar de times de... Atenção sacoleiros, atenção revendedores, eu tenho uma mensagem muito importante e séria para você aqui neste vídeo. Você que tem que viajar grande distância para comprar os produtos para revenda, correndo risco nas estradas, gasta muito dinheiro com viagens para comprar os produtos, você que às vezes tem fornecedor, porém ele vive deixando você na mão e quando te entrega o produto, não é aquilo que você esperava. Você que gasta muito dinheiro comprando os seus produtos e a margem de lucro só vem diminuindo a cada dia, eu tenho a grande solução para você. Revenda com margem de lucro de 100% a 400%. Finalmente você terá os contatos dos melhores fornecedores para que você possa fazer as suas compras com conforto aí da sua casa, sem precisar se arriscar em viagens constantes, cansativas e que geram muitos gastos. Você vai vender mais barato e ganhar muito mais. Ou seja, é tudo que um revendedor precisa. Você receberá sites, Instagram e Facebook com fotos dos produtos e contato de telefone e WhatsApp. Todos trabalham com envio de mercadorias por correio, transportadora ou, se preferir, pode retirar pessoalmente. Dependendo da quantidade de suas compras, o frete é grátis. Emitem nota fiscal e comprovante de compra. Você pode comprar tranquilamente como pessoa física ou jurídica, se preferir. Não vem nada com defeito. Caso venha, a troca é garantida. E o melhor, na nossa lista você encontra fornecedores de moda feminina, moda masculina, moda infantil, moda íntima, moda evangélica, moda plus size, camisas de times, roupas importadas, calçados, semijoias, celulares, relógios, bonés, drones, perfumes e acessórios. São mais de 400 fornecedores esperando por você. Isso mesmo que você ouviu, mais de 400 fornecedores exclusivos esperando por você. E aí, vai ficar parado aí? Essa é a sua oportunidade de você comprar produtos que você poderá vender barato e vencer a concorrência. Corra e aproveite!